Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma videoaula de língua portuguesa para concursos vestibulares Enem aqui do nosso canal, sendo que na videoaula de hoje nós vamos continuar a comentar questões da banca Fundação Getúlio Vargas, FGV, ok? Você aí pensando em fazer um concurso organizado por essa banca, fiquem de olho aí no nosso canal, porque nós vamos postar muitos blocos de questões comentadas, como esse aí que vai começar com a questão de número 1. Ao usar a ciência para estudar a natureza, o ser humano acaba chegando a mistérios de outra ordem, cuja explicação, com toda probabilidade, está fora do alcance do método científico. Cortou aqui um pouquinho, né, gente? Perdoe aqui pela edição, mas temos o seguinte comando de questão, né? O que é pedido pela questão. Sobre a estruturação sintática desse período do texto, é correto afirmar o quê? É um período composto por 3 orações. Vamos lá ver quantas orações tem nesse texto, gente. Para descobrir quantas orações tem, basta eu contar o número de verbos ou de locuções verbais, porque a oração é um enunciado que se estrutura em torno de um verbo, ok? E o período é um conjunto de uma ou mais orações. Então, para eu saber quantas orações eu tenho num período, basta eu contar o número de verbos e locuções verbais. Então, eu tenho aqui, ó, o primeiro verbo, usar, eu tenho um, e a primeira oração seria, ó, ao usar a ciência, ok? Para estudar a natureza, eu tenho outra oração aqui, porque eu tenho o verbo estudar, ok? O ser humano acaba chegando aqui, ó, ok? Eu vou ter acaba chegando a mistérios de outra ordem, certo? Tem aqui uma outra oração. A cuja explicação, com toda probabilidade, está fora. E aqui eu tenho outro verbo, e aqui eu tenho outra oração. Ó. Começa aqui, certo? Então, aqui, o que vai acontecer? Né? Eu vou ter aí um período estruturado por mais de 3 orações. Tem mais de 3 verbos. Um verbo, 2 verbos, né? Aqui, ó, 3 verbos com a locução verbal, ok? E 4 verbos aqui. Então, letra A, errado. A primeira oração do período é classificada como principal. A primeira aqui, o ao usar, não. A oração principal não é precedida de preposição, ok? Não pode ser a oração principal, ok? A oração principal, ela não necessariamente precisa ser a primeira no período. Então, a letra B está errada. No item C, o período é composto por coordenação e subordinação? Não, ele é formado só por subordinação, porque todas elas estão precedidas de preposições subordinativas, ok? O período tem 2 orações reduzidas de infinitivo? Sim, eu tenho o ao usar a ciência e tenho para estudar a natureza. Então, a resposta aqui, ó, da questão 1 é letra D, ok? Então, a última aqui é uma subordinada substantiva? Não, ela está precedida por um pronome relativo. E se está precedido por um pronome relativo, ela é uma subordinada adjetiva, ok? Então, até por confirmação aqui, a resposta é letra D. E essa é uma questão de análise sintática, pessoal. Fiquem de olho aí nesse tema importante, sintaxe. Ok? Vamos lá para a questão número 2. A mesma frase usada na questão anterior, nós temos aí, ó, ao usar a ciência para estudar a natureza. Assinale a alternativa que indica a forma correta de substituir as formas verbais sublinhadas por formas desenvolvidas. O que é uma forma desenvolvida? A forma desenvolvida, gente, é aquela em que eu tiro o verbo, ok, da forma nominal, ou seja, eu tenho que tirar ele do infinitivo, tá? Colocando uma conjunção, ok? Agora, a jogada é que tem que manter o mesmo sentido, ok? O ao usar aqui, ao usar a ciência, tem um claro sentido temporal. Então, eu posso botar o quando, só que eu tenho o quando aqui, tenho o quando aqui e o quando aqui. Repare que aqui, o quando do uso, eu não transformei o verbo numa forma flexionada. Eu transformei o verbo em um substantivo. Isso não pode acontecer. Ok, gente? Porque você está querendo desenvolver a oração. E desenvolver significa deixar a frase com um verbo flexionado. Ok? Quando você troca por um nome, você faz uma nominalização. O sentido pode ficar igual, mas a forma desenvolvida não. Tem que ficar muito atento com isso. Então, o item E já posso descartar,
ok? Da mesma forma que eu estou descartando aqui o item C, o item D, porque está sem a conjunção. Ok? Então, o com quando? A, B ou C. Certo? Quando usa a ciência para o estudo da natureza, lá o estudo. Não posso usar o estudar, ok? Como um nome, pela mesma razão que eu expliquei aqui no item E. Ok? Aqui o que? Para que estude a natureza, ó, o sentido final aqui é dado pelo esse para, que desenvolvido vai para essa conjunção aqui nos dois casos. Okay? Então, o B e o C estão valendo. Por que não pode ser aqui o item C? Porque eu botei o verbo no pretérito. E aqui, quando eu transformo, a ideia é deixá-lo no tempo presente. Tá? Então, a resposta correta vai ser o item B, quando usa a ciência para que estude a natureza. 3. Não consigo fazer o necessário para facilitar a vida de cada brasileiro. A forma para facilitar é adequadamente substituída por qual? Mesma coisa a questão anterior, trata-se de desenvolver uma oração que tem um claro sentido de finalidade, é uma oração final, ok? Onde é que fica corretamente feito aí, galera? Então, para que facilitassem, ok? Para que facilitassem, pode ser uma opção, ok? O para que fosse facilitada outra, né? Por que esse? Porque eu estou usando aqui com o para que, certo? Mas aqui pode ter um para que também. Só que reparem, gente, o seguinte, aqui eu não para facilitar a vida, tá? Reparem que eu tenho de dar atenção aqui para o verbo no presente. Aqui eu estou botando um futuro, um imperfeito subjuntivo que me prejudica a manutenção do sentido original aqui, certo? Então, o melhor é que use um presente do indicativo ou do subjuntivo. Vai para o subjuntivo por causa do para quê, certo? Que vai forçar a que o verbo seja no subjuntivo. Logo, a resposta vai ser item B, certo? Para que seja facilitado. O truque aqui foi botar duas opções muito parecidas, ok? Mas muito cuidado aí, porque o tempo verbal tem de ser um tempo que seja compatível com o primeiro, e esse tempo normalmente é o presente ou do indicativo ou do subjuntivo. Na questão 4, temos, embora, por óbvio, o homem ainda seja vítima. O conectivo que não substitui adequadamente o sublinhado por alterar o sentido da frase seria qual? Ora, aqui eu tenho uma conjunção concessiva. Qual o único aí que não é concessivo, gente? O único que não é concessivo aqui é o sem que. O sem que é uma conjunção bem difícil, tá? A resposta da questão é o item E, tá? Mas qual é o problema com o sem que? O sem que, quando a gente olha as gramáticas, ele foi meio esquecido na classificação das conjunções. Tá? Então, o aluno, às vezes, estuda e não encontra essa conjunção. O sem que, ele é meio distribuído. O certo seria considerá-lo uma conjunção modal, mas a modal não foi prevista na NGB. Tá? Então, as orações iniciadas pelo sem que foram distribuídas entre as consecutivas e as conformativas. Ok? E, nesse caso, não vai bater com o embora. Tá? Uma outra maneira de a gente ver essa questão é analisar as outras conjunções que apareceram, ok? Ora, eu tenho aqui, o apesar de que, o ainda que, o não obstante, o mesmo que, todos eles têm claro sentido concessivo. Então, por eliminação, eu já marcaria aí também o item E. Ok? Em breve no nosso blog eu vou postar lá todo um comentário sobre essa questão da conjunção sem que, ok? Fiquem ligados. Na questão de número 5, pessoal, o que vai acontecer? Nós vamos ver aqui que a própria banca muitas vezes se confunde, ok? Na ânsia de fazer uma questão complicada aí, eles muitas vezes também enfiam os pés pelas mãos. Vamos ver o que aconteceu nessa questão aqui, então. Certo? Nós temos aí o seguinte, vou botar aqui o meu ponteirinho, temos lá. É inegável que a opção pelo emprego de animais no desenvolvimento de fármacos implica uma discussão ética. Mas a questão não é se o homem deve ou não recorrer a cobaias. Cientistas de todo o mundo, inclusive de países com pesquisas e indústria farmacêutica mais avançadas que o Brasil, são unânimes em considerar que a ciência ainda não pode prescindir totalmente dos testes com organismos vivos, em razão da impossibilidade de se reproduzir em laboratório
toda a complexidade das cadeias de células. Sobre a concordância nominal e verbal desse segmento do texto, é correto afirmar o quê, pessoal? Então, vamos ver aí, ó, relação concordância verbal e nominal. O inegável concorda com a opção? Não. O inegável, a gente vai concordar com o seguinte. O que é inegável? Que a opção, plá, 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 todo o sujeito desse verbo aqui, ó, é toda essa oração que vem a seguir aqui, ó, certo? Ok? Então, o que vai acontecer? O inegável concorda com a oração, não com a opção aqui, certo? Ah, mas é o núcleo, certo? Mas quando a gente tem toda uma oração, o verbo concorda com a oração, ok? Então, o item A está errado, ok? No item B, nós vamos ter aqui o adjetivo avançadas concorda com pesquisas? Não. Por quê? Repare o seguinte, galera. Vejam bem, ó, o avançadas está aqui. Ele pode concordar com o que está mais perto, que é a indústria farmacêutica, ou com os dois. Por quê? Porque quando eu tenho dois nomes, vejam, ó, tenho pesquisa e indústria farmacêutica, e um único adjetivo, a concordância pode ser feita com o que está mais perto, e nesse caso o avançadas deveria ir para o singular, ou é feita com todos, e nesse caso ele vai ao plural. Então, como ele está no plural aqui, ó, ele está concordando com todos, ok? E não apenas com pesquisas, ok? E também ele não pode concordar, nesse caso, com o que está mais longe. Ou ele concorda com o que está mais perto, ou ele concorda com os dois, tá? Então, o item B aqui está errado também. No item C, o adjetivo unânimes concorda com países? Não, o unânimes aqui concorda com cientistas. Os cientistas são unânimes em considerar. Não poderia ser de países, porque o de países, gente, está dentro de um aposto, né, de um encaixamento aqui, ó, entre vírgulas, que impede que ele estabeleça concordância com um termo que está fora dessas vírgulas. Tá legal? Então, errado aí o item C. No item D, a forma verbal implica, concorda com o sujeito discussão? Não. O que implica uma discussão ética? Uma discussão ética aqui, ó, é o complemento do verbo implicar. O que implica é a oração anterior, ok? Aí o implica concorda, tem como seu sujeito opção, ok? E a forma verbal deve concorda com o sujeito questão aqui, ó, mas a questão não é se o homem deve. Ora, quem deve é o homem e não questão. Professor, não tem resposta? Não tem resposta. O gabarito dessa questão foi dado como item C erradamente. Essa questão acabou sendo anulada, viu, pessoal? Então, reparem que muitas vezes a própria banca se ferra aí, né, ao montar as questões. Ok? O mais próximo aqui que poderia ter um gabarito, talvez fosse o A, ok? Dizendo então que o inegável concorda com a opção e assumindo que a opção é o núcleo do sujeito. Tá? Mas, normalmente, quando se tem um sujeito oracional, a concordância é feita com toda a oração. Tá? E a questão deveria marcar aqui que ele concordaria com o núcleo. Aí sim. É o mais perto que pode. Definitivamente não pode ser o gabarito C, como foi divulgado, né, na época dessa questão, uma questão do ano de 2013, tá? Porque não são os países que são unânimes, mas os cientistas é que são, ok? Então, errado aí também, tá? Então, uma questão aí um pouco complexa para vocês verem como dá problema também, tá ok, pessoal? E assim a gente encerra essa videoaula de hoje, ok? Mostrando aí que as grandes bancas também dão lá os seus deslizes. Mas o aluno bem preparado não desliza, gente, ok? Certamente vocês perceberiam o problema e logo entrariam com o recurso aí. Ok, gente? Encontro vocês na próxima videoaula. Um abração e até lá.